Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao canal JM Concursos e no vídeo de hoje nós vamos fazer algumas questões de conhecimentos específicos para o cargo de agente administrativo aqui do concurso da Câmara Municipal de Bezerros em Pernambuco. Saiu aqui o edital com o cargo de agente administrativo de nível médio, uma carga horária de 30 horas semanais, um vencimento base de R$ 2.500, são 6 vagas, somando 5 vagas de ampla concorrência e uma vaga para PCD. Aqui nós podemos verificar também todo o conteúdo que vem sendo cobrado no seu edital de conhecimentos específicos. Portanto, nós separamos na nossa apostila de conhecimentos específicos algumas questões para fazermos. Vamos iniciar aqui pela primeira questão, que diz o seguinte: de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, economicidade, eficácia, efetividade, transparência e responsabilidade, supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público e razoabilidade, isonomia, proporcionalidade, motivação e autotutela, celeridade, simplicidade, informalidade e verdade material. Bom, pessoal, quando nós falamos de princípios da administração pública, nós devemos lembrar do mnemônico LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Alternativa A, alternativa correta. Legalidade: a administração pública deve agir conforme o que a lei autoriza, somente conforme o que a lei autoriza. Diferente dos particulares, que pode fazer tudo o que a lei não proíbe, na administração pública a administração deve agir conforme o que a lei autoriza. Impessoalidade: a administração pública deve agir de forma objetiva, sem favorecer um indivíduo ou outro, visando o interesse público. Moralidade: a conduta do administrador deve pautar-se por princípios éticos, honestidade, agir de boa fé. Publicidade: a administração pública deve ser transparente, deve ser acessível para todos os indivíduos. E eficiência, que diz sobre boa utilização de recursos, ser econômico, ok? Portanto, questão número 1, alternativa A, alternativa correta. Vamos verificar aqui o gabarito. O artigo 37 da Constituição Federal elenca expressamente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conhecidos pelo mnemônico LIMP. Vamos para a próxima questão, questão número 2, que diz o seguinte: o poder administrativo que permite à administração pública atuar com margem de escolha, avaliando a conveniência e a oportunidade do ato, sempre dentro dos limites legais, é o poder vinculado, hierárquico, disciplinar, discricionário ou poder de polícia. Pessoal, quando nós falamos de poder da administração pública, que ela tem essa margem de escolha, poder escolher, a gente fala de poder discricionário. Tem discricionariedade, diferente do poder que a administração pública deve agir somente conforme o que a lei autoriza. Não tem discricionariedade, que é o poder vinculado, é o oposto. Aqui, como ele fala do poder administrativo que permite atuar com margem de escolha, nós falamos do poder discricionário, diferente do vinculado, que é conforme o que a lei autoriza, somente o que a lei autoriza. Vamos verificar aqui o gabarito. O poder discricionário confere à administração uma margem de liberdade para decidir sobre a oportunidade e conveniência da prática de um ato, desde que respeitados os limites impostos pela lei. Obviamente tem que respeitar conforme o limite, não pode ultrapassar o limite, né? Tem essa margem de escolha, mas não pode ultrapassar o limite imposto pela lei. O poder vinculado, por outro lado, não oferece essa margem de escolha, é o que a lei propôs, é o que está na lei, ok? Questão 3. Diz o seguinte: qual das funções, aqui a gente está falando das funções administrativas, qual das funções administrativas é responsável por definir os objetivos, as estratégias e os planos de ação da organização? Organização, direção, controle, planejamento ou coordenação? Vou deixar vocês pensarem por um tempo.
Pessoal, todas as questões que nós estamos fazendo nesse vídeo fazem parte da nossa apostila de conhecimentos específicos para o cargo de agente administrativo. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem quiser adquirir essa apostila. Nós estamos com preço promocional, saindo de R$ 49,90 por apenas R$ 34,90. Tem a teoria de todos os tópicos de conhecimentos específicos do seu edital, abordando os assuntos mais cobrados na sua prova, com questões comentadas, com gabarito, motivo da correção. E tem um formato digital para download, você pode acessar tanto pelo seu celular quanto pelo computador, como preferir. Vamos voltar para o vídeo. Bom, pessoal, quando nós falamos de funções administrativas, nós temos 4: o planejamento, organização, direção e controle. Aqui nessa questão, ele quer saber qual que é responsável por definir os objetivos, as estratégias e os planos de ação da organização. Essa é a primeira função administrativa, de planejamento. Depois do planejamento, vem a função de organização, onde nós alocamos os recursos que nós temos, seja recursos financeiros, recursos materiais, recursos humanos, recursos tecnológicos. A gente agrupa as atividades necessárias para realizar o que foi planejado. Na direção, aqui a gente já está falando de orientação, liderança, motivação dos colaboradores. E na função de controle, que a gente monitora o desempenho, verifica se os resultados foram planejados dessa forma, a gente compara para ver se foi realizado conforme planejado. Okay? Essa função de coordenação aqui não existe e, portanto, questão número 3, alternativa D, planejamento. Vamos verificar aqui o gabarito, que diz: o planejamento é a função inicial e fundamental da administração, onde são estabelecidos os objetivos e as formas de alcançá-los, servindo de base para as demais funções. Okay? Vamos para a próxima questão. Questão número 4. A função administrativa que envolve a alocação de recursos, a divisão do trabalho e a definição de hierarquias é a direção, controle, organização, planejamento ou liderança. Bom, pessoal, liderança aqui nem é uma função administrativa. A liderança faz parte da direção, né? A gente orienta, a gente lidera, a gente motiva os colaboradores nessa função de direção. E quando a gente fala de alocação de recursos de forma eficiente para alcançar o planejado, a gente fala de organização, alternativa C. Vamos verificar aqui o gabarito. A organização é a função que estrutura os recursos e as atividades para que os planos possam ser executados, definindo a estrutura formal da empresa, a divisão de tarefas e as relações de autoridade. Próxima questão. Monitorar o desempenho, comparar os resultados com os padrões estabelecidos e tomar ações corretivas são atividades típicas de qual função administrativa? Planejamento, organização, direção, controle ou motivação? Mais uma vez aqui, motivação não é uma função administrativa, ela faz parte da direção também, ok? A motivação dos funcionários, dos colaboradores. E quando ele fala de monitorar o desempenho, verificar os resultados, aqui é a função de controle, conforme nós falamos ali acima, ok? No vídeo de hoje, nós vamos ficar por aqui. Se vocês quiserem mais questões, deixem aqui nos comentários, que nós podemos fazer mais vídeos. O link para aquisição da apostila aqui de conhecimentos específicos com a teoria e todas as questões comentadas está aqui na descrição também para quem quiser adquirir. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!